A gente abre o programa de hoje conversando com o deputado federal Fábio Mitidieri. E é um caso que não é apenas falar com o parlamentar, mas também com um pretenso candidato a governador de Sergipe e que, não se pode dizer o contrário, tem assumido isso publicamente. Ninguém aí vai dizer que está sendo enganado. A pessoa pode dizer que não gosta, que concorda com as ideias dele, que não concorda, enfim, mas não vai dizer que está sendo enganado. Aliás, uma coisa em Fábio Mitidieri que eu gosto muito é quando ele diz, olha, na campanha eleitoral, agora, 2020, eu pedi voto para os meus amigos. Como é que eu vou agora dizer aos meus amigos que fiquem em casa? Claro que o que se pede é que todos nós tenhamos cuidado. Fábio Mitidieri, tudo bem? Tudo bem, Gilmar, um prazer poder falar com você. Aliás, parabéns pelo seu programa. Obrigado. Já é um sucesso, como tudo que você tem feito na comunicação sergipana. E dizer que eu já estava ansioso, viu, para poder participar do seu programa. Não deu na semana anterior, mas hoje estamos aqui para conversar sobre tudo de forma clara, transparente, como sempre fiz, nessa relação boa que a gente tem com os sergipanos e com você. Veja, qual é a possibilidade de Fábio Mitidieri não ser candidato a governador? Não Gilmar, sei. eu sou de um agrupamento que é liderado pelo governador Belivaldo Chagas e que sempre disse que vai discutir processo eleitoral no momento certo, que é pós-pandemia, quando a gente sair do meio desse turbilhão que nós estamos vivendo, tanto da saúde quanto da própria economia, e que há um momento para tudo, e há o tempo para tudo. E eu concordo com isso. Acho que na hora que o governador entender que chegou o momento de discutirmos eleição, nós vamos discutir a eleição. Os nomes que estão postos, a sociedade toda sabe, a gente não tem por que apressar isso, tem que respeitar o momento que nós estamos vivendo, é um momento onde a sociedade está muito mais preocupada, com razão, com vacina, com necessidade de superar essa Covid, essa pandemia, para que depois se pense em eleição. Acho que seria até uma forma de desrespeito minha falar agora que estou preocupado com a eleição de 2022. Não, eu tenho feito meu papel, tenho ajudado o governo no combate à pandemia e, claro, na hora certa, no momento que se Deus quiser, essa pandemia passe, a gente vai sentar e vai discutir com a maturidade necessária. Pelo que o governador tem me dito, essa discussão começa quando? Pelo que ele tem Porque se comentado... quando vai acabar a pandemia, ninguém sabe. Eu acho assim, há uma expectativa de que a gente possa superar pelo menos essa fase crítica da pandemia ainda nesse semestre e que a gente possa começar essas discussões no mês de setembro, que é o que ele disse em algumas entrevistas, inclusive. Essa é uma expectativa que ela se baseia numa premissa de que possamos superar a fase crítica que nós estamos vivendo, e é o que a gente espera com o avanço da vacinação, com o número com a diminuição do número de casos e, se Deus quiser, de mortes também, para que a gente tenha a condição de sentar numa mesa e falar também sobre política. Mas a prioridade vai ser sempre a cuidar do Estado nesse momento de pandemia. Ultrapassar a fase mais crítica da pandemia. Porque a gente percebe que parece que vai demorar um pouco. A pandemia ela veio para ficar, Gilmar, e ela é um fruto também, aí vem de uma condução equivocada do governo federal, na demora da compra de vacinas, no negacionismo, onde você diz que é uma gripezinha, onde você diz que só mata idoso, onde você diz não sou coveiro, enfim, são uma série de declarações que demonstram uma conduta equivocada do governo federal e que prejudicou, consequentemente, os estados e municípios. Eu sou um líder maior da nação, presidente da República, e se eu tenho uma postura negacionista aí, de confronto com a doença o tempo todo, aquele seguidor, aquele eleitor, aquele mais apaixonado, tem uma tendência, muitas vezes, a acompanhar essa situação. E o que a gente está vendo é uma consequência cruel com a perda de milhares de vidas de brasileiros todos os dias. Me liga, vamos pontuar aqui alguns projetos, depois a gente volta a Sergipe. Lei de Segurança Nacional, que é um entulho dos piores da ditadura que nós vivemos. Qual é a posição do deputado federal, Fábio Mitidieri? Veja, Gilmar, a atual legislação é bem antiga, é uma lei que até acho que pode ser revista e precisa ser revista, mas não dá para você tentar utilizar a Lei de Segurança Nacional para lhe dar poderes que possam ser até similares a
autorização de uma nova ditadura, ou enfim, de coisas nesse sentido. E a gente sabe que pelas declarações e pela forma como o presidente muitas vezes se posiciona, essa é uma intenção que para a gente é um pouco clara. Então, é natural que o Congresso tenha se manifestado, que o próprio Supremo tenha se manifestado e que a gente faça a defesa da democracia. Aliás, o Brasil tem uma democracia ainda jovem, né, menos de 40 anos, da redemocratização para cá, tem muita coisa que a gente está reaprendendo, mas todo mundo que estudou ou que viveu, aquelas pessoas numa idade mais avançada, a ditadura lembra como era. É muito fácil falar em ditadura na democracia, difícil é falar de democracia numa ditadura. Infelizmente. Mas me diz uma coisa, mas a tendência no Parlamento Nacional é de acabar com a Lei de Segurança Nacional ou de fazer mudanças? Não, eu acredito que no momento, Gilmar, essa lei ela vai ficar para uma discussão posterior em decorrência das necessidades de aprovarmos leis mais emergenciais no combate à pandemia. Ela não vai sair do escopo, ela não vai sair do foco, ela vai ter um momento de ser apreciada, mas acho que é muito mais provável que a gente venha no sentido de garantir ainda mais os direitos democráticos, né, do que de atender o desejo, vamos dizer assim, da presidência. Fábio Mitidieri, a gente vive um momento diferente no Brasil, né? É que o próprio parlamento, aí nós temos o presidente da Câmara, presidente do Senado, permanentemente, governadores, permanentemente tentando contato, ou até em contato mesmo com a ONU, com a OMS, ou seja, buscando alternativas para o combate à Covid-19. Por que chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto pelo negacionismo, pela falta de uma articulação do Itamaraty com esses órgãos, pelo atrito que se criou entre a OMS e o Brasil. O Brasil virou, infelizmente, um problema para a humanidade. Você chega ontem a França proibiu os voos do Brasil para a França, e se você assistiu o vídeo, não sei se você teve a oportunidade de ver, o Brasil virou chacota, inclusive na palestra, quando fala que o presidente fica oferecendo cloroquina e essas coisas que não tem comprovação. Infelizmente o Brasil hoje não é mais um exemplo para ser ninguém, e nós estamos pagando as consequências dessa má imagem que se criou do Brasil no exterior. E aí aqueles parlamentares, o Congresso, a Câmara e Senado, têm buscado uma relação melhor com a OMS, com a embaixada chinesa, porque quando o filho do presidente agrediu a China, aquelas coisas de chamar... Veja como são as coisas, Gilmar. E aí dizem que a gente está perseguindo o governo. Ninguém está perseguindo ninguém. Agora, quando você diz que não vou comprar a vacina chinesa do Dória, que se você tomar aquela vacina você pode virar um jacaré. É o presidente dizendo um negócio desse. E hoje o Brasil está dependendo da vacina chinesa, ao ponto dele mesmo dizer que pode ser que venha se vacinar. É lamentável tudo isso que nós estamos passando, é vergonhoso, é verdade, mas foi uma escolha democrática, não é? Vocês lá em Brasília já garantiram as 30 horas para a enfermagem? Não, mais uma vez, a discussão, porque hoje em dia, Gilmar, e acho que tem que ser feito tudo com muita responsabilidade. Tudo que você aprova tem que se dizer de onde vai pagar, como vai pagar. Quando se criaram os pisos, teve na legislatura passada e na retrasada, se falava muito em criar piso de tal categoria, piso para tal categoria. E não se dizia, mas vamos pagar esses pisos como? A realidade de São Paulo é diferente da de Sergipe, é diferente da realidade de Aracaju, é diferente da realidade de Canhoba. Então, são realidades diferentes. A gente não pode simplesmente criar uma lei nacional, empurrar de cima a baixo e o cara se vire para pagar lá. O piso virou uma situação de conflito entre os professores e os gestores, que é um conflito quase que eterno agora, porque você está tendo dificuldade para cumprir o piso durante vários anos essa briga. Inclusive quando o governador Marcelo Deda era governador, teve também esse conflito, e Deda sempre foi um defensor dos professores. Então, a responsabilidade que a gente tem que ter hoje é de dizer, vamos criar uma carga horária diferenciada, vamos criar um piso, vamos. Mas vamos também entender como é que se paga para que a gente possa ter
uma gestão equilibrada e a gente não cria um problema para os gestores ao invés de ser uma solução. Há distância entre ler que alguns deputados federais estariam trabalhando para que a Câmara tenha também a sua CPI da Covid. Há essa possibilidade? Eu acho que essa discussão de CPI, ela é válida, mas eu entendo que, sendo bem sincero, a forma como ela ocorreu, vindo via Supremo, não foi a mais adequada, né, no Senado. Eu acho que o adequado é que o próprio Parlamento, seja Câmara ou Senado, tome as suas decisões, só que para que não haja uma interferência de um poder sobre o outro. Agora, as investigações, eu assisti ontem na CNN, Gilmar, e eles diziam, olha, as investigações já estão em andamento. A Polícia Federal tem investigado governadores, tem investigado prefeitos, onde há indícios de má conduta, o Ministério Público tem acompanhado. Então, a CPI, a minha preocupação é que ela, no meio de uma pandemia como essa, não venha a ser um instrumento muito mais político, visando desgaste para 2022, do que efetivamente uma CPI para investigar mau uso do recurso público. Ela tem a sua relevância, ela tem sua importância, foi muito dinheiro que foi investido no combate ao Covid. A gente vê muitos municípios que receberam milhões e que você vai olhar e a aplicação, o máximo que você enxergou foi aquelas barreiras que foram criadas ali para medição de temperatura. Então, tem que se analisar mesmo como foi feito o gasto desses recursos, e é um recurso carimbado, não é um recurso que você pode gastar de qualquer forma. Mas não sei se a CPI, nesse momento que nós estamos no auge da segunda onda, é o momento ideal. Talvez o nosso foco e a nossa concentração fosse no combate, mas eu acho que ela tem que existir em algum momento e se apurar, já que foi muito recurso público investido para o combate ao Covid. Perto da casa onde você está, que é a Câmara Federal, ao Senado. Uhum. O Senado, então, abriu a CPI até por uma exigência de uma decisão do ministro do Supremo. Mas o presidente do Senado disse que todas as sessões têm que ser presenciais. Você acredita que vai ser assim? Eu não sei se todas, mas muitas sessões de uma CPI, eu já participei de algumas CPIs, elas têm que ser presencial, porque tem a questão do sigilo. Tem sessões que são fechadas, onde você vai dizer coisas ali que não podem ser vazadas. Nem assessor entra, só o parlamentar e o depoente. E numa sessão virtual, isso é muito difícil. Imagina da pandemia, o pessoal vai, um senador já morreu, inclusive. 3 senadores, ontem um colega deputado nosso faleceu também. Exatamente. É uma doença séria, é uma doença que atinge a todos, não tem condição financeira, não tem cor, não tem nada, nesse sentido ela é bem democrática, vamos dizer assim. Então eu acho que é um risco a mais que se coloca quando você faz sessões presenciais. Mas é bom lembrar também, Gilmar, que o dia que você for a Brasília, a semana que você for a Brasília, você vai encontrar lá por volta de 100 deputados federais presentes e pelo menos 20 senadores que estão revezando. Umas semanas vão um, outras vão outro. Então há uma presença de parlamentares em Brasília. Eu tenho ido semana sim, semana não, a Brasília também, porque tem demandas dos municípios que você precisa presencialmente estar lá para discutir. Não dá para fazer tudo virtual. Tem coisas ainda que a presença ela é indispensável. Eu acho que a CPI, não digo todas as sessões, mas algumas sessões devem ser presenciais sim. No plano nacional foi formado um grupo para discutir possíveis mudanças na legislação eleitoral, inclusive já para 2022. Isso. O que vocês vão mudar? Gilmar, muita discussão está sendo feita. Agora, para se aprovar qualquer alteração na regra, o número de votos é elevado, são 308 votos para mudar alguma coisa. O que eu vejo, e a gente discute, e há um consenso, é que essa regra de você poder eleger um parlamentar sem atingir o coeficiente eleitoral, ela foi mais prejudicial do que benéfica. Isso é uma regra que tem uma tendência a acabar, voltar como era antes. Mas fora isso, eu acredito que distritão, volta das coligações, muito difícil atingir o coeficiente. E vamos lá, distritão, que é algo que é muito falado. O distritão, ele
privilegia quem tem muito voto, porque ganha os mais votados. Isso dificulta a renovação política, prejudica as minorias. Os partidos pequenos, obviamente, são contra. E os partidos grandes também acham que não deve passar porque enfraquece a legenda e fortalece o parlamentar. Então, perde-se o foco do partido e passa a se ter o foco apenas no parlamentar. Então, quando você não tem um consenso, nem nos grandes partidos, nem no pequeno, é difícil você conseguir 308 votos. O Distritão, em 2015, na reforma eleitoral de 2015, ele era apadrinhado pelo Eduardo Cunha, pelo então presidente Eduardo Cunha. E mesmo com todo o esforço do Eduardo Cunha, que era fortíssimo naquela época, o Distritão não passou. Faltaram 2 votos, se não me engano. Então, não é fácil. São 308. 308 votos. E coligações? Também achei essa mais difícil ainda. Eu acho que é caminho sem volta. Veja, Gilmar, se dizia muito que o Brasil tinha muitos partidos. O Brasil é um país com quase 40 partidos, é um exagero. Se diz, né? Se diz, né? Se diz isso. Então, quando você cria cláusula de barreira, quando você cria fim das coligações, que a intenção com tudo isso é você moralizar, você não justifica 40 ideologias diferentes. Isso não convence ninguém. Então, quando você cria as cláusulas de barreira, quando você cria o fim das coligações, você tem uma tendência a afunilar, diminuir o número de partidos e você poder passar uma mensagem para a sociedade de que você está buscando uma mensagem mais clara, uma identificação com o que pensa o eleitor, ter filiados que têm uma identidade com aquilo que você prega e não apenas vou para o partido A ou B porque é mais fácil me eleger, como a gente, infelizmente, já viu muitas vezes. Então você acha que também nós vamos continuar com a proibição das coligações? Eu acho que vamos continuar com a proibição das coligações. Vamos continuar como é hoje, tendo que atingir o coeficiente sem poder coligar. É o que vai forçar. Distritão. E sem distritão. Se isso mantiver essa regra, vamos falar de uma eleição estadual de 2022. Um partido para eleger um deputado estadual tem que ter em torno de 43 mil votos para poder fazer o primeiro. Um partido para fazer um primeiro deputado federal tem que ter em torno de 130 mil votos para fazer o primeiro. Isso é muito mais complicado, nós estamos falando de números que poucos partidos conseguem atingir. Uhum. Deputado Fábio Mitidieri, você que pretende ser candidato a governador, se for candidato a governador, você chegando ao governo, muda o quê, Sergipe? Gilmar, é muito fácil as pessoas às vezes falarem e criticar o governo, né? Jogar pedra é sempre fácil, difícil é sentar. Eu me sinto uma pessoa experiente e preparado para o desafio. E vou lhe dizer por quê. Aos 15 anos, eu já trabalhava na iniciativa privada, nas empresas da família, nos negócios nossos, e vivi e convivi com essa dificuldade, essa responsabilidade que todos os meses você ter que pagar uma folha, você ter que pagar seus fornecedores, essa angústia que dá uma legislação tributária que talvez seja a mais complexa e confusa do mundo. O empresário brasileiro ele se acostumou ao improviso, o chamado jeitinho brasileiro, muitas vezes é pela dificuldade de compreender a legislação que muda o sabor do vento. Essa realidade lhe amadurece enquanto gestor e eu convivi com isso a minha vida inteira. Tive a experiência de ser deputado federal 2 vezes, vereador da capital, secretário 2 vezes, o que me dá uma experiência também do outro lado, da legislação. E acho que isso tudo me amadureceu e me preparou para um desafio maior. Entendo que chegando ao governo do Estado, cada um tem seu perfil, cada um tem seu estilo de governar. Eu acho que ajustes e modificações que possam ser necessárias, a gente vai ter que fazer com a coragem necessária. Ouvindo e buscando a parceria com a iniciativa privada, eu entendo o Estado como um regulador muito mais do que o responsável pela execução. Obviamente, você vai executar aquilo que é de responsabilidade e não pode se abrir mão, como saúde, como educação, como segurança pública, mas montando parcerias com a iniciativa privada onde for permitido, onde for possível, para profissionalizar e aperfeiçoar a gestão pública. Agora, especificamente, dizer vou mudar o B ou C seria até deselegante no momento que eu não sou candidato ainda, não sou muito menos o eleito, mas entendo e quero deixar muito claro que é uma evolução, uma construção e uma sequência de uma gestão que, ao meu ver, é bem conduzida pelo governador Belivaldo. Se você pegar como era o Estado
na hora que ele assumiu, como está o Estado hoje, depois de 7 anos botando a folha em dia, conseguindo pagar o 13º novamente sem parcelamento, você conseguindo amenizar os débitos com fornecedores, entregar no meio de uma pandemia como essa. Talvez nenhum governador de Sergipe vivo tenha vivido o que nós estamos vivendo hoje, que é essa pandemia. E mesmo assim o Estado não parou, a máquina está funcionando, nós estamos entregando 800 quilômetros de recuperação de rodovias, entregando a licitação do Hospital do Câncer, vamos entregar a nova Orla Sul, vamos entregar o novo centro de convenções. Então, muita coisa do que Edivaldo, do que Belivaldo se comprometeu em fazer, ele tem feito e vai continuar fazendo. Agora, claro, ninguém faz tudo, precisa de uma continuidade, precisa de uma sucessão, porque a boa política pública, Gilmar, é aquela que transcende o gestor. Não é a política pública do gestor do plantão, mas é aquela que vai ser dada continuidade. Olha, eu estou conversando com o Fábio Midieri, deputado federal. Já perceberam que é uma entrevista razoavelmente longa. Nós vamos fazer essa diferente de todas as outras que fizemos antes. Vamos fazer essa em 2 partes. Ou seja, vai consumir essa nossa entrevista, essa nossa conversa, 2 programas da TV PPP. Então, você vai acompanhar amanhã Fábio Midieri. Falar também, entre outras coisas, sobre os outros nomes que estão no mesmo grupo e que pretendem também disputar o governo do Estado. Um abraço.